ele é um jovem rapaz, solteiro, a mãe nem é ciumenta. É nada, é ciumenta não. É ciumenta não, é um jovem solteiro. E quem já escutou as pregações dele sabe que é um jovem comprometido com o Evangelho. Eu o conheço há alguns anos, quase 10 anos. E certamente seremos muito abençoados essa noite. Que Deus te abençoe, meu querido. Não sei onde é que está o microfone. Está aqui embaixo. Está com você, né? Tá. Fica à vontade, eu vou me encaixar aqui atrás. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Eu acho que tem muita gente aqui que eu não conheço ainda, mas tem muita gente também, bastante gente que eu já conheço, são uns rostinhos antigos aí que eu gostei de rever. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, é uma felicidade imensa para mim. Quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Quem não me conhece, meu nome é João Tiago, eu sou lá da igreja do Geisel, mas sou daqui também, tenho um pedacinho de raiz aqui também, e estou com essa responsabilidade de trazer a mensagem aqui nessa noite. E o pastor Luciano, quando ele falou comigo, foi um convite com intimação, né? Ele já foi naquele tom de você prega domingo na igreja, se a gente dizer não, ele vai dizer, vai pregar. Então a gente tem que dizer sim, senhor. Então eu agradeço a confiança de ter me confiado essa responsabilidade de trazer a mensagem aqui nessa noite. E antes de nós entrarmos propriamente, eu sei que isso gera curiosidade em muita gente, então eu vou falar para vocês aqui o porquê que eu uso muleta, tá? Só para explicar para vocês um pouquinho da minha situação. Há cerca de 5 meses atrás, mais ou menos, eu tive uma paralisia corporal, que eu fiquei com o corpo inteiro sem conseguir mexer nada, então ficou totalmente travado. E fui para consultas, fiz exames e não se descobriu o que eu tinha. Então a gente continuou nisso e só foi piorando o quadro, agravando um pouco mais. E durante quase 5 meses eu fiquei sem ir à igreja, porque eu não tinha condições realmente de sair de casa, porque eu não conseguia ficar em pé sozinho, eu não conseguia andar sozinho, não tinha força nos braços nem nas pernas. E hoje, graças a Deus, assim, está tudo muito bem encaminhado para um diagnóstico. Mas até então o que nós temos é que é um diagnóstico de fibromialgia, que é uma doença bem comum em mulheres, e geralmente quando ela acomete os homens, né, ela é bem agressiva. Então no meu caso ela foi constatada assim como essa maneira bem agressiva, e uma inflamação do nervo que liga a bacia ao sacro. Então é por isso que eu sou dependente ainda de muletas, porque às vezes quando dá uma crise de dor, aí eu fico realmente sem conseguir movimentar muito a parte inferior do meu corpo. Mas pela graça de Deus eu já estou bem melhor, o tratamento tem feito efeito, tem sido eficaz, graças a Deus. Os médicos agora têm um norte para seguir, então o tratamento, a investigação, tudo fica mais fácil quando se tem um norte a seguir. E peço que continue orando por mim, para minha recuperação plena e completa. Sou muito, muito, muito grato a Deus por ter essa oportunidade de poder voltar à minha rotina aos poucos, porque eu passei esses 4 meses aí realmente paralisado, dependente para tudo. Então voltar a ter essa independência é muito bom. Então aqui já deixo uma primeira lição para vocês: sejam gratos pelo que vocês têm, ainda aqui com dores, ainda aqui com dificuldades, com uma dorzinha aqui e ali, mas se você pode andar, se você pode fazer tudo, seja grato, seja grato. É aquela coisa, a gente só dá valor ao dedo mindinho quando a gente perde ele, né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi nesse tempo. E nessa noite nós vamos refletir lá no Salmo, capítulo 119, dos versos 9 a 16, se você está com sua Bíblia, e você pudesse colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Salmo 119, dos versos 9 a 16. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá, espera todo mundo encontrar. Salmo 119,
dos versos 9 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e a tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Pai, nós queremos nos submeter nessa noite à tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o teu Santo Espírito falando através da minha vida, também como uma lição para mim, mas que seja aplicável à tua igreja, que nós estejamos de ouvidos atentos e corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor irá nos entregar nessa noite. Assim nós choramos e te somos gratos, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar em seus lugares. E nessa noite nós vamos entender, pela graça de Deus, a razão pela qual o homem se afunda em sua própria impureza, cedendo cada vez mais às inclinações, e como nós podemos guardar o nosso coração e nos mantermos puros de acordo com as instruções celestiais. O salmista inicia no verso 9, ele está repetindo algo que ele já vem dizendo desde o início do capítulo. E ele vem falar agora no verso 9 de uma maneira diferente, a mesma verdade que ele já disse nos versos 1 e 2, que diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E ele está dizendo aqui que por mais que nós nos extinguemos, que nós sejamos aguerridos em realizar as nossas próprias obras, não há nada puro em nossas vidas até que nós nos rendamos ao Senhor. Até que nós nos rendamos completamente à palavra do Senhor. E nessa noite nós iremos trabalhar 3 estratégias que nós podemos utilizar de como guardar o nosso coração e como manter o nosso caminho limpo e puro. E a primeira estratégia, ela é a seguinte: a resposta está no próprio verso 9, na parte B, que diz assim: observando segundo a tua palavra. Guardar a palavra no nosso coração, para não cairmos em pecado. E quando o salmista, ele cita o coração, aqui no verso 9, ele quer mostrar o quão importante e qual a importância disso. Pois quando eu decido regular a minha vida segundo o meu entender, a minha vontade, não há qualquer conselho humano que me faça mudar de ideia, a não ser que eu adote a lei do Senhor como o meu guia e o meu governo de vida. Porque perceba uma coisa, é muito fácil quando você está frio na fé, e aí você diz assim: o pastor não tem que mandar na minha vida, a igreja não tem que dizer como é que eu tenho que viver, a minha vida eu faço o que eu quiser. Alguém ao redor dessa pessoa vai conseguir mudar o pensamento dessa pessoa com algum conselho? É aquele velho ditado que é verdadeiro: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Porque é muito difícil. Então o indivíduo, para ele ter essa renovação da mente, essa metanoia, essa transformação da sua mente, ele precisa adotar a lei do Senhor como governo e guia, para que isso fique guardado no coração. E é dessa maneira o salmista, ele está nos estimulando a fazermos essa regulamentação, que nós tomemos essa decisão de negar o pecado e de guardarmos a lei de Deus em nossos corações. Essa semana eu ouvi uma frase que ela é bem dura, mas que é uma verdade.
E ela diz assim: se você não estiver constantemente matando o pecado estará constantemente matando você. É muito difícil hoje nos púlpitos se falar sobre pecado, porque nessa nova teologia do coaching aí, a gente não vê ninguém falar sobre pecado. A gente vê as pessoas tratarem o pecado como um bichinho de estimação ali, que não é, que ele é inofensivo. Que é uma coisa assim: ah, não, você vai pecar, mas olha, você ainda é uma pessoa boa. Você é muito bonzinho. Quando Deus, ele nos afirma isso, que aquele pecador que não se arrepende, esse está condenado ao inferno. Então perceba que o salmista, quando ele fala sobre coração, ele não está de brincadeira aqui não. Ele não está falando sobre um assunto leve, não. Ele está dizendo assim, ó: se tem uma coisa que vocês devem guardar, guardem o seu coração. Mantenham o seu coração para que o seu caminho seja puro e seja limpo. Que apesar do mundo nos oferecer tudo com tanta facilidade, nós devemos permanecer nessa busca incessante pela graça e misericórdia do nosso Deus, através dos meios de graça que o próprio Deus nos permite ter, que é a oração, a leitura da palavra, a vida relacional e devocional com Deus. E eu gosto de fazer essa relação aqui, lá com Gênesis 3, que vai falar sobre a serpente e o episódio lá com Eva. E por que eu quero falar disso? Deus, quando colocou Adão no jardim e fez Eva da sua costela, né, ali, ele só impôs uma regra, que era uma regra de obediência. E é um detalhe muito interessante lá em Gênesis 3, que fala o seguinte, que Deus não disse em nenhum momento que a árvore não era mal. Porque você vai ler lá que a serpente vai chegar assim e vai dizer: então quer dizer que Deus disse que se você comer da árvore você vai morrer. Então perceba, a gente fazer essa relação com os nossos dias hoje, a gente percebe que é tudo muito sutil. Então é uma pessoa que chega para você assim e diz assim: ó, Davidson, a igreja, ela está dizendo assim que você está casado, mas no dia que você enjoar do seu casamento, você pode se separar. Que Deus vai entender, entendeu? Não é bem assim, não. A Bíblia não é muito literal assim, não. E perceba que é tudo tão sutil que aos poucos vai entrando no coração. E é por isso que o salmista ele está dizendo aqui: guardem o seu coração, para que o seu caminho se mantenha puro. E aí a serpente lá, bastou 2 conversadas com Eva, Eva caiu no papo. Eva disse: rapaz, não, eu acho que realmente é assim. Eu acho que... E a Bíblia é muito clara que diz assim: quando Eva dá ouvidos à serpente, aquele fruto que antes ela tinha consciência que não deveria mexer, agora se tornou desejável aos seus olhos. Se tornou algo apetável. Então ela olhou para aquilo e ela fez: olha, isso aqui parece ser bom. E isso acontece conosco hoje quando a gente flerta com o pecado. A Bíblia é muito clara, ela não diz resista ao pecado. Por quê? Porque, meus irmãos, a gente não consegue. Nós não conseguimos. Deus manda a gente resistir ao diabo, e sim ele vai fugir de nós. Mas ao pecado, corra, fuja. E aí Eva, ela toma daquele fruto, come, dá ao seu marido, e a partir daquele momento, ela percebe a sua nudez e se envergonha diante do Senhor, fruto do seu pecado, fruto da sua desobediência. Uma vez que, se Eva tivesse mantido a obediência à palavra que o Senhor havia dito, ela não tinha em mãos, mas ela ouviu do próprio Deus. Se ela tivesse guardado em seu coração, o seu caminho ainda seria puro. E essa é a primeira lição que fica para nós aqui nessa noite. Não dê ouvidos ao pecado, corra para que o seu coração e o seu caminho se mantenha puro.
A segunda lição que eu quero trazer para nós nessa noite é que no momento de dificuldade, nós devemos relembrar quem Deus é para nós. E é isso que o salmista faz aqui nos versos 12 e 13. Ele começa dizendo assim: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ele agora vai retratar os atributos de Deus, a partir do reconhecimento de quem Deus é para nós. E aqui eu gostaria de fazer outra relação para facilitar o nosso entendimento. Pensemos em Pedro. Jesus, quando é preso, Pedro vai lá, começa a seguir Jesus. E aí de repente chega uma pessoa e diz assim: ei, você é um deles. Não, eu? Não. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Ele continua caminhando ali, seguindo Jesus para tentar enxergar o que está acontecendo com o mestre. E aí outra pessoa chega para ele e diz assim: ei, não, você fala igual a eles. Você conhece esse homem. Eu nem conheço esse homem, nem sei quem é ele, nem sei de quem se trata. E aí mais um pouco, chega uma criada perto dele e diz: você conhece esse homem? Ele: mulher, eu já disse, eu não sei quem é esse homem não. E aí vai acontecer o que Jesus havia dito que iria acontecer. O galo cantou, e aí Pedro, a Bíblia é muito, e eu gosto que a Bíblia é muito categórica quando ela diz isso. E ela diz que Pedro chorou amargamente. Então Pedro, ele precisou passar pela dificuldade para ele reconhecer quem ele era, quem Deus era para ele. E agora, a gente vai ver na decorrência da história de Pedro, que Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: agora tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então perceba que o salmista, quando ele retrata os atributos de Deus, ele primeiro está reconhecendo quem ele é. E eu gostaria de citar para vocês aqui um exemplo que é muito interessante. Mas antes disso, o ensinamento do verso é que se Deus não nos iluminar com o espírito de discernimento, nós não temos a competência para contemplar a luz que brilha da sua lei, ainda que ela esteja diante dos nossos olhos. Se nós não tivermos um relacionamento diário com Deus, devocional, a gente vai pegar a Bíblia, vai ler de capa a capa e não vai entender nada. Nada. Porque o que Deus quer e o que Ele espera de nós é devoção. É uma vida de dedicação. É uma vida de adoração. É uma vida de oração, de contemplação do seu nome, dos seus atributos. Porque ainda que as coisas ao nosso redor sejam ruins, Deus não é ruim. Deus é bom. Em todo tempo. E eu passei por esse tempo e eu falo isso com certa propriedade. Porque imagine que você não sabe o que tem, você não tem um diagnóstico, você vai aos médicos e faz exames e mais exames e nada apresenta, você não pode sair de casa para ir para a igreja e você fica ocioso ali em casa, você fica ansioso e você se questiona. Eu cheguei a me questionar. Porque muitas vezes a gente pensa assim: ah não, a pessoa que perguntou por que Deus está blasfemando. Mas a gente precisa separar uma coisa. Deus, ele nos dá uma abertura para a gente perguntar por quê. Por quê? Elias, quando estava lá na caverna, alguns estudiosos, teólogos vão dizer que ele estava passando por um momento de ansiedade, ali de depressão, possivelmente. E ele pergunta assim a Deus: Senhor, por quê? E eu fiz essa pergunta. Eu disse: Senhor, por quê? Comigo? Por que agora? Por que tanto tempo? Por que nenhuma luz? E sabe aquela coisa assim de você não ouvir nenhuma voz, mas você sentir a resposta? Pronto, era isso. Eu orava assim: por quê?
E só vinha assim, a resposta que vinha na minha cabeça era: você precisa reconhecer quem eu sou para você. E sabe por que isso é muito duro? Sabe por que é difícil falar disso? Porque eu tenho 18 anos de igreja. Faz 18 anos que eu estou na igreja. Eu acho que faz um pouco mais que isso. Mas essa média, entre 18 e 20 anos que eu estou na igreja. E a gente acha que, assim como no exército, antiguidade é posto, né? Você acha que, porque eu estou muito tempo na igreja, eu já sou crente. Não, não sei não. Não, eu já estou manchado, calejado já dessas coisas. Quando Deus está dizendo assim, você precisa reconhecer quem eu sou para você e voltar lá para o início. E eu gosto de fazer essa relação. Eu vou citar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro é mais uma vez sobre Pedro. Porque depois de tudo que aconteceu com Pedro, é muito interessante porque assim, quando Jesus ele vai chamar Pedro, Jesus está no mar. E Pedro era pescador. Então Pedro estava numa área que ele dominava ali. Então assim, era uma coisa, né, rotineira para ele. Ele estava ali no mar sempre. E o tempo passou. E aí depois do certo episódio vai ter lá acontecer a tempestade e o barco. E quem está no barco? Pedro. Eu não gosto de dizer que é coincidência não, é uma Jesuscidência. Porque coincidentemente Pedro, que já havia se encontrado com Jesus, está lá nessa situação agora. E aí Jesus vai fazer o quê? Pedro, vem cá. Não, você não está duvidando? Era mesmo que Jesus está dizendo assim, está duvidando, então vamos à vera agora. Vem, sobre a água. E Pedro, ele estava desesperado porque ele estava na sua zona de conforto. Pedro, um marinheiro de muita experiência. Ele sabia lidar com tempestade. E de repente ele se desespera. E por que Jesus chama Pedro para andar sobre as águas? Que quando Pedro olha para o lado, vê que está afundando, ele afunda. E aí Jesus estende a mão e tira ele da água. Porque Pedro precisava reconhecer quem Jesus poderoso era para ele. Então nessa noite, se você chegou aqui sem saber quem Deus é para você, quer dizer que Deus para você é o seu Salvador, Deus é o seu Senhor, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é alegria, Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus também é perdão. Perceba que o profeta, ainda no verso 12, ele não fala com a confiança em si próprio e nem em sua própria sabedoria. Ele pede a Deus, e ele é muito claro quando ele diz: bendito és tu, Senhor. Ele exaltou os atributos de Deus e agora ele pede: ensina-me os teus preceitos. Ele expressa os atributos de Deus, pois é um ato de reconhecimento de quem Deus é e o que Deus significa para ele. É como se o salmista caísse em si mesmo, vendo que sem Deus ele não é nada. E que o Senhor é o único que tem o pleno direito aos elogios por causa da sua bondade, por causa da sua justiça e por causa da sua misericórdia, que são ilimitadas. E esse é um dos exemplos que eu mais gosto. Quem é que já assistiu o Rei Leão? Todo mundo já assistiu o Rei Leão? O filme Rei Leão? Sim? Tem uma cena lá no filme Rei Leão que Simba, ele sai da sua aldeia lá e ele decide viver a vida Hakuna Matata, né? Vou viver a vida aqui como eu bem entendo, como eu bem quero. E aí ele sai vivendo todos os prazeres da vida, sai ali vivendo mesmo a doideira e não, eu quero ser livre agora, não quero ter que me prender a ninguém. Estou nessa minha vibe aqui de rebeldia, não quero ficar preso, eu sou um passarinho, quero voar. E ele sai e vai viver a sua vida. E vai chegar um certo momento lá, que Simba ele vai beber água no rio. Vai lembrando aí da cena, ele vai beber água lá no rio, no riacho. E quando ele chega na água, ele vê o reflexo do seu pai. E quando ele vê o reflexo do seu pai, é como se ele parasse ali e ele dissesse assim: meu Deus, eu estou no lugar errado.
Eu não sou isso aqui que eu estou vivendo, não. Eu estou fora de órbita aqui, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, eu não sou assim. E eu estive nessa situação de Simba, que eu estava assim, mas, caramba, Deus é tão poderoso, eu sei que Ele poderia, né, me curar assim no estalar de dedos. Sei que Ele poderia arranjar uma solução. Ele poderia simplesmente, no dia que eu acordasse, eu estar pulando, correndo por aí, sem dor, sem nada. Sim ou não? Sim, poderia. Mas Deus não quis. E hoje, eu falando aqui para vocês, eu entendo por que Ele não me curou 100% ainda e não naquele momento. Porque eu precisava, assim como o Simba, chegar lá, parar, olhar no espelho e ver assim, não, isso aqui não é João Tiago, não. Isso aqui é a imagem de Deus que precisa refletir em mim. E eu não posso viver essa vida do jeito que eu estou, com dúvida, com questionamento, com ansiedade, com a falta de dependência de Deus. Não posso viver assim não. Eu sei que Deus nunca vai deixar faltar o pão de cada dia. Todo mundo comeu aqui hoje? Amém. Todo mundo tem uma roupinha para vestir hoje? Amém. Todo mundo tem uma cama quentinha esperando em casa? Amém. Todo mundo tem jantar esperando? Amém. Nunca deixou faltar, nunca. E nem vai. E Simba, quando ele vê lá o reflexo do seu pai na água, ele para e ele simplesmente se desespera para voltar. E ele volta, não quer saber de nada, acima de trancos e barrancos, buracos, rios, selvas de pedra, tudo. Ele sai desesperado, voltando para o seu lugar. E quando ele chega próximo da sua aldeia, ele dá um rugido muito alto. E aí, o irmão do seu pai, que está lá na aldeia, escuta o rugido e associa ao pai. Porque a partir do momento que a gente volta, a gente tem essa conexão de novo. A gente pode expressar que o sangue do Filho do Cordeiro foi derramado na nossa vida. E que nós já não somos mais iguais. Que é uma nova criatura. E que agora nós temos o poder de proclamar as boas novas. Porque assim nós recebemos e agora vamos transbordar isso. Eu estou me fazendo entender até aqui? Verso 14 a 16. É a nossa terceira aplicação nessa noite. Guarde o seu coração experimentando o prazer na lei do Senhor. Versos 14 e 16 diz assim: mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos. Dos teus testemunhos. Vou ler de novo. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas vestes veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Quando o salmista ele diz, regozijo-me, uma tradução não literal que eu encontrei foi a seguinte: lugar onde eu encontro felicidade. Palavra que expressa alto grau de alegria. Para manter puro o seu coração e caminho, você precisa considerar que a principal felicidade deve ser encontrada no caminho da obediência, dando todo o seu coração e força a Deus. Nós devemos nos alegrar, desfrutar desse sincero prazer na lei do Senhor, mais do que se tivesse ganho milhares de ouro e prata. Pois quão grande é o tesouro de uma consciência tranquila, limpa, submissa e totalmente voltada para o nosso Deus. Perceba que o salmista ele vai ser muito claro no verso 16, quando ele diz assim: terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra.
Então, para que você guarde o seu coração contra as dificuldades do dia, primeiro você precisa lutar contra o pecado. E isso vai ser rotineiro na sua vida. Na vida do crente, isso é rotineiro. O próprio Jesus foi tentado. Foi levado ao deserto. E Satanás ali, levou Jesus e apresentou muita coisa diante dos olhos de Jesus. E ele foi 100% Deus e 100% homem. Mas naquele momento da tentação, ele estava 100% homem. E Jesus, quando ele nega tudo aquilo que está sendo oferecido, ele está provando para mim e para você, e dizendo, eu fui humano quando resisti isso aqui. Então você também é capaz de resistir. E sabe outra coisa que eu acho muito interessante? Tem até uma canção do grupo Logos que diz assim: pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Isso é a mais pura verdade. É difícil? É. É duro? É. É pesado? É demais. Mas eu sei que tudo que eu passei não foi nada além daquilo que eu posso suportar no Senhor. Para guardar o seu coração, relembre diariamente em seu coração os atributos de Deus e quem Deus é para você. Quem Deus é para você. O que Deus significa para você. É só alguém que eu venho cantar aqui todo domingo? Não. É alguém que eu sei que vai me proteger quando eu sair de casa toda manhã. É alguém que eu sei que eu vou sair de manhã, mas quando eu chegar à noite eu sei que eu vou ter algo para comer. É alguém que eu sei que não vai deixar que um dos meus esteja em estado terminal. Você já foi grato por isso hoje? Essa semana minha mãe trabalha no hospital de trauma e ela trabalha na urgência e ortopedia. E essa semana chegou um motorista lá de não sei se foi um atentado, não sei muito bem, também não busquei muitas informações, que teve, se eu não me engano, foi em Mandacaruá, um ônibus. E o pessoal tocou fogo no ônibus e o motorista foi o mais afetado. E ela disse que chegou lá para visitar, para ver como estava o estado dele. E ele está com 50% do seu corpo carbonizado, queimado. E ela disse que foi muito interessante isso. Ela disse que quando chegou perto para conhecer ele, perguntou o nome dele. E ele, conversando com ela um pouco assim, ele disse: mas eu queria agradecer a Deus, porque eu ainda estou aqui. Olha só. Ele tinha todos os motivos para dizer assim: não, Deus não existe não. Para acontecer uma coisa dessa comigo, não. Deus não existe não, Deus não é real não. Se Deus fosse real, ele tinha me livrado disso, ele não tinha deixado nem que esses caras chegassem ao alcance do ônibus. Mas perceba que ele estando numa situação tão difícil ali, tão trágica para nós, mas ele diz assim: eu agradeço a Deus porque eu estou aqui. Então relembre os atributos de Deus, seja grato, exalte a Ele, mantenha uma regularidade de devocional. E eu sei que isso é muito difícil. Na vida do crente, é duas coisas que é difícil para o crente. É fazer jejum de comida, a primeira, e a segunda é fazer devocional. Mas, meus irmãos, tudo requer um sacrifício. Tudo requer um sacrifício. Deus não disse que seria fácil. O próprio Jesus veio à terra para provar que não seria fácil. E em todo o tempo ele exaltava o nome do Senhor. Ele relembrava. No seu período mais vil, mais triste, ele disse: Pai, se for possível, me passa dessa. Passa dessa situação. Mas se não for, seja feita a tua vontade. E quando a gente ouve e a gente lê que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, não é a nós, não. Isso é uma interpretação de texto muito errada. Deus, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a Ele próprio, para nos beneficiar. Deus ele é fiel, mas Ele não é fiel a você.
Deus é fiel à sua palavra de que se faria presente conosco até o fim dos séculos. Então perceba que em todo tempo os atributos de Deus se fazem presente em nossa vida. Em todo tempo. E são pequenos detalhes que a gente muitas vezes deixa passar. Hoje minha sobrinha passou, meu irmão tem uma filha de 5 anos, 4 anos, e ela passou o dia lá em casa hoje. E olha só, para você ver. A gente foi almoçar, né? A gente já almoçou tarde e a gente conversando ali, a gente se distraiu, ninguém orou. Aí ela parou assim, ela fez: tio, não vai orar não? Aí eu fiquei: olha aí que eu agora tô totalmente sem graça para fazer essa oração. Mas perceba que são detalhes mínimos, são coisas simples do dia a dia que a gente precisa retratar, a gente precisa glorificar esses atributos de Deus, agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia que nos permite acordar mais um dia. E como eu falei para vocês no início sobre dar valor, né, valorizar o corpo, ser grato, quando eu fiquei paralisado foi um choque, porque eu fui dormir bem e quando eu acordei eu simplesmente não conseguia mexer nada. Então assim, é aquela coisa, hoje eu agradeço, Senhor, meu mindinho aqui mexe, estrala, ó, a mão tá funcionando normal, cabeça tá legal, obrigado, Senhor, porque eu tô mexendo. E para nós finalizarmos nessa noite, a terceira lição é experimentar esse prazer na lei do Senhor. E assim como eu falei do devocional, a gente não deve apenas buscar o Senhor quando as coisas estão difíceis. É muito clichê falar isso, né? É muito clichê falar isso de, não, mas é muito bom quando Deus abençoa a gente, né? E aí quando Deus não abençoa, você fica assim, não é tão bom assim quanto disseram, não. Tem alguma coisa aqui que não me contaram dessa parte, não. E esse prazer é pro sim e pro não. Pro sim e pro não. O primeiro homem da Bíblia é porque a gente não está acostumado a dizer não. A gente está vivendo numa sociedade onde o não, ele é muito agressivo. Muito agressivo. Para mim, eu pelo menos lá em casa, né, o sim era que era agressivo, porque a gente recebia tanto não, que quando vinha o sim, a gente ficava assim, não, sim? Hoje? Não, tá errado, tem alguma coisa errada aí. E hoje a gente vive nessa sociedade de, você tem que viver a sua verdade. Você não pode condenar as coisas assim. Você tem que ser menos rude. E é por isso que tem uma leva de pastores aí desse termo coaching, que as igrejas estão assim, ó, cheias. Por quê? Porque ninguém ouve não. Ninguém ouve não. Assim é muito fácil. Eu tenho certeza que se o pastor Luciano parasse de pregar aqui sobre pecado, sobre arrependimento, sobre erro, sobre falha, sobre o não, tava cheio aqui, ó, cheio. É sua vitória, é sua vida, você vai vencer, você vai alcançar isso e aquilo. Quando o primeiro homem da Bíblia, a primeira criação de Deus, Deus olhou para ele e disse assim, ó, não vai comer do fruto. Quando Jesus olhou para Moisés, lá que perdurou com o povo no deserto, e disse, não vai entrar na terra prometida. Então perceba que o não também vem de Deus. Então o nosso prazer na lei e na palavra do Senhor, ela não tem que estar só para o sim. Ela não tem que estar só quando minha saúde está 100%. Só quando todas as contas da minha casa estão pagas. Quando a minha saúde está intocável. Quando o meu casamento está blindado. Alberto, se você não tivesse passado pelas crises do seu casamento, você estaria junto com sua mulher hoje? Foi necessário? Deus, ele nos forja como ouro. Nos forja como ouro. Eu já dei a deixa aqui para a gente cantar a canção. Eu queria pedir aqui para o pessoal do louvor, para a gente cantar uma canção que vai falar muito sobre isso. E eu espero que nessa noite você tenha compreendido
a importância de guardar a palavra no seu coração, para que o seu coração esteja blindado, para que o seu caminho ele seja puro, seja limpo, seja íntegro e reto, que não depende de você, que você precisa sim exercer um sacrifício de leitura da palavra, de dobrar os joelhos, de meditar, de sempre exaltar os atributos de Deus. Eu queria que todos nós fechássemos os olhos nesse momento. Nós já estamos concluindo. Meu Santo, leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, celeste é teu sangue. Fala a cruz, mostra a tua graça, fala no amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como abrigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Fala a cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos salva dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Todos receberam os elementos? Ao pegarmos deste pão, meus irmãos, minhas irmãs, nós lembramos daquele que, em nosso lugar, sofreu toda sorte de dores. Todo o sofrimento do mundo recaiu sobre ele, porque a todos aqueles a quanto eles escolheu antes da fundação do mundo, a estes ele se entregou. Por causa destes, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou naquela cruz do Calvário. E todas as vezes que nós comemos deste pão, nós lembramos que o sacrifício perfeito e definitivo já foi feito. Aleluia. E todos os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Comamos todos.
Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado por tua grande demonstração de amor, meu Deus. Da mesma forma, quando nós tomamos esse cálice, nós lembramos que este é o cálice da nova aliança em Cristo Jesus. E foi por causa daquele sangue precioso derramado naquela cruz do Calvário que nós fomos purificados dos nossos pecados. Nós fomos regenerados, feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. E quando aquele véu foi rasgado de alto a baixo, aquilo que nos separava de Deus já não existe mais. E agora nós podemos nos achegar ao Pai, nós podemos orar ao Pai, nós podemos suplicar, nós podemos clamar, nós podemos dobrar os nossos joelhos na presença do nosso Deus, sabendo que os ouvidos do nosso Pai estão abertos aos nossos clamores, meus irmãos. Por isso, ao beber deste suco, lembre-se que o cálice amargo já foi bebido por Cristo Jesus. E agora nós podemos nos deleitar na presença do nosso Deus. Bebamos todos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque a demonstração de amor que o mundo viu, certamente, ó Deus, chocou a humanidade, porque somente o Deus Todo-Poderoso amaria miseráveis pecadores como nós, Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por ter dado o melhor que o Senhor tinha por nós, que foi o seu único filho, para se entregar naquele madeiro. E agora nós podemos dizer, Senhor,